Olá pessoal, vamos bater aquele papo. Nós poderíamos conversar hoje um pouco sobre vários assuntos, mas começar, começarmos né, pelo amor que podemos ter à nossa sensibilidade. Eu, ao longo desses 37 anos de trabalho com o ser humano, o que eu tenho percebido é que a sensibilidade assusta as pessoas, né? E por que as pessoas nascem sensíveis, né? Na minha compreensão, a sensibilidade, o sentir, né? O perceber, a percepção ampliada, né? É uma evolução espiritual. A gente vai ficando a cada momento mais sensível com a vida, né? As coisas dos nossos dias, né? Vão lapidando o nosso interior. E sem nenhum disfarce, mas colocando concretamente as cartas na mesa, eu posso afirmar que dificilmente qualquer ente humano possa evoluir sem passar necessariamente pelas dificuldades humanas, né? Porque como as pessoas, cada um, cada pessoa é um mundo, esse mundo é muito privado. Se nós temos 8 bilhões de habitantes na Terra, significa que são 8 bilhões de mundos. E se são 8 bilhões de mundos privados, poucas vezes esses mundos cooperarão um com o outro. Ao contrário, né? Esses mundos competem com os outros mundos. Então, é inevitável que, com essa mentalidade egoísta que todos nós temos, que não haja choque entre as pessoas. Haverá. Então haverá muita tristeza, né? Assim como outras tribulações, né? Como doenças, né? Como questões de ordem psíquica, né? Como depressão, angústia, ansiedade. E aproveitando, né? Fazendo um parentezinho, tá? Antes da gente dar uma continuidade sobre esse mesmo assunto, pegar a questão, por exemplo, da angústia, né? A angústia é uma coisa terrível, né? É muito difícil você sentir angústia, né? Dá um desespero, né? E você não sabe de onde vem essa angústia, né?
os antigos, né? Não só os antigos, mas até muitos contemporâneos, afirmam que essa angústia vem do inconsciente, né? Eu dou nome a esse inconsciente, mas vamos trabalhar com a palavra inconsciente para abranger os vários fenômenos que atingem a mente humana. Então, nessas angústias, você sente uma instabilidade muito grande. Quando ela passa, você sente um grande alívio e também alguma coisa acontece de mudança, mesmo que seja momentâneo, dentro do seu ser. Normalmente, é a humildade que começa a entrar no seu ser. E aí você fica sensível com relação a todas as pessoas humanas, porque todas as pessoas humanas podem passar pela angústia. E muita gente está vivendo esse processo de angústia. Muita gente tem sofrido, né? E as outras pessoas externas não podem fazer muita coisa para colaborar. E até podem, né? Porque quando bate essa angústia dentro do seu ser, é muito bom que primeiro você não se desespere. Pois é, eu acho que não se desesperar é um caminho para você sair desse sentimento, né, que veio agora, que você pensa que ele vai ficar eternamente, né? Calma, tenha muita calma. Aí o que você pode fazer? Sempre eu aconselho, né? Quando você sentir qualquer tipo de energia negativa, um banho sempre melhora, né? Você dá uma aliviada, não acaba, né? Aí você pega, sai, depois de tomar um banho, vai dar uma voltinha, né? Vai no meio da rua, né? Receber um pouco de sol, conversar com as pessoas, né? No meio da rua, os vizinhos, né? Mesmo que seja uma conversa que não tem nada a ver com o que você está sentindo, mas aquela conversa vai fazer com que você saia daquele campo de energia. Não pense que não vai sair não, você sai, você sai. Depois você, se quiser, você reza, você ora, você medita, né? Vai ver uma internet, uma televisão, alguma coisa que distrai você, né? E daqui a um tempinho, quando você vê, você está melhor. Mas para algumas pessoas, essa angústia, ela persiste, né? Então, assim, usando as palavras, né, dos antigos, nós diríamos que essa angústia, ela vem do inconsciente, né? Esse inconsciente, na minha opinião, tem identidade, CPF e residência fixa. Mas abordando, que é o inconsciente, que a gente não sabe exatamente o que está tocando na sua alma para dar um sentimento desse jeito, quando você vai ficando um pouco melhor, você sente um prazer enorme em viver, né? E se ela for persistente, procure auxílio, né? Auxílio terapêutico, né? Para alguns, procure auxílio, né, da amorosidade das pessoas amigas e queridas, né? Desabafe um pouco. E outros procurem auxílio também, se quiser, auxílio também espiritual, né? Quando eu falo auxílio espiritual, eu estou falando assim, você buscar a Deus da sua forma, viu? Não tem uma forma específica, né? Deus está em todas as religiões. Deus está em todos os lugares. Deus está dentro do seu ser. Deus está na sua casa. É porque viver, muitas vezes, é muito complexo, é muito difícil.
Então, não desista, né, da vida, né? Não se entregue, né? Não faça essa bobagem, né? Volte a se reanimar com pequenas coisas que você já tem ao seu lado, né? Que você consegue perceber que ali tem um lado amoroso. Um animal, uma pessoa da família, um amigo, um irmão, uma irmã, um parente, por exemplo, que você sabe que você pode você vai se sentir compreendida, né? Compreendido. E aí, se a coisa persistir, é muito importante que você procure auxílio terapêutico, porque uma pessoa fora do envolvimento emocional vai te dar um auxílio um tanto quanto profissional. Quando eu falo profissional, eu não estou falando, por exemplo, profissional friamente, não. Eu não tenho essa visão. Não. Eu acho que o profissional tem que ser um profissional empático, que sinta o que a pessoa está sentindo, né? Mas, ao mesmo tempo, um profissional onde você percebe a dor do outro, mas não se identifica, né? Porque para você poder ajudar alguém, você tem que estar bem, né? Então, esse profissional vai ter empatia com relação ao seu sofrimento, vai sentir o seu sofrimento junto com você, mas como ele está um pouco mais forte, ele vai poder destrinchar junto com você saídas para esse sentimento. E dizendo a vocês que não é, nada disso é eterno, viu? Nenhuma angústia é eterna. Mesmo que você sinta que ela vem lhe acompanhando há muito tempo. Então, vá atrás, né? Procure alguém que você confia, né? Como terapeuta, para você se libertar desse sofrimento, que é um sofrimento muito invisível, né? As pessoas não percebem, mas a humanidade tem sofrido muito isso, né? E muitas vezes as pessoas ficam angustiadas por coisas concretas, né? Não é só por um sentimento invisível que acontece em você. Mas muitas vezes é dificuldade financeira, dificuldade na relação ou nas relações, dificuldade no emprego, dificuldade no estudo, né? Existe muita dificuldade que pode tocar a sua alma e desestabilizar você, né? Fazer você ficar cabisbaixo. Tudo bem, isso também ensina, né? É sempre bom a gente olhar todas as coisas que são na nossa vida, que são difíceis, sofrimentos e tudo mais, né? Mas saber que também esses sofrimentos estão lapidando você, né? Estão transformando o seu ser. Se você não se revolta e não fica atacando todo mundo, achando que todo mundo quer o problema, mas você olha para dentro de si e vê que o problema está dentro de você, né? Sai essa modalidade de transferência dos seus problemas, dizendo, o meu emprego é que é o problema, meu país é que é o problema, né? Meu relacionamento é que é um problema. Pode ser que seu país seja um problema, seu emprego seja um problema, pode ser que seu relacionamento com as pessoas seja um problema, mas se é um problema, você sai. Se você acha, por exemplo, que é o país, procura outro país. Se você acha que é o estado, procura outro estado. Se você acha que é a cidade, procura outro. Se é o emprego, procura outro emprego. Se é o relacionamento, procura outro relacionamento, porque também pode estar sendo provocado. Mas pela experiência, eu sei que essas coisas externas elas atuam bastante na nossa psique. Mas pela experiência, essa angústia que você sente, ela tem muito a ver com os seus processos internos psíquicos, entendeu? Então, vamos cuidar. Se você não pode sair do emprego porque você vai ficar desempregado, por exemplo, vai precisar trabalhar naquele emprego, você vai ter que buscar alguma forma, por exemplo, criativa dentro do seu ser de continuar indo para aquele emprego enquanto você está nele e, paralelamente, você vai procurando desenvolver outros projetos. Se você está numa relação, procure melhorar essa relação. Mas se não dá mesmo, aí tudo bem, vai ter que sair, vai ser um momento sofrido e tudo mais, mas você vai ter que enfrentar, né, a saída dessa relação. E com relação ao país,
todo o país, por exemplo, principalmente o nosso, né? É enorme. Então, existe milhões de oportunidades, né? Existem vários estados. Então, você pode. E até mesmo, por exemplo, dentro do seu próprio estado, existem várias cidades. E você pode buscar alternativas, por exemplo, dentro do seu próprio país, né? E não é o país, né? Não são, a não ser que seja um país em profunda crise, né? Onde está acontecendo guerras, né? Bombardeios, né? Aí você não está saindo nem porque quer, você está sendo forçado a sair desse país. Lógico que isso aí cria uma angústia enorme. Assim como as grandes catástrofes, né, por exemplo, que tem acontecido. No nosso país aconteceu, né? No sul do país. As pessoas lá estão profundamente deprimidas, né? Estão sofrendo uma angústia terrível, né? Terrível, né? Porque perderam tudo, né? Não tem que recomeçar, e muitas vezes as pessoas já estão com uma certa idade, já, sabe, para recomeçar tudo não é fácil, né? Então, assim, se nós desenvolvêssemos o amor, a humildade realmente, nós encontraríamos a Deus, né? Ao divino, ao amor, e poderíamos ser cada vez mais solidários, né? Com os sofrimentos alheios, né? Sejam eles econômicos, sejam eles emocionais, sejam eles de qualquer forma, né? Porque assim, se a gente encontrando amor, a gente não ficaria só restrito, sabe? Não ficaria só achando, não, se não der certo, como é que eu vou conseguir, né? Porque muitas vezes você não tem para quem recorrer. Então é muito bom que quando você passa por essas angústias, passa por esse sofrimento, você também desenvolve dentro de você um outro modo de ser e você fica mais solidário, você fica mais humilde, você fica mais amoroso com relação às pessoas, porque você sofreu, você sabe o que é que aquela pessoa está passando, que ela está sofrendo. Compreende? Então, estamos aqui realmente para crescer, mas é muito bom que a gente possa crescer também e colaborar com o crescimento de outras pessoas, principalmente se você estiver um pouquinho mais forte, mais fortalecido. Mas o que tem acontecido é o contrário, né? Para as pessoas quando estão mais fortes, um pouco mais resolvidas economicamente, ou qualquer coisa assim, entende? Elas normalmente elas ficam se achando tanto, né? Elas ficam tão egoístas, tão egóicas, né? Elas ficam tão achando por exemplo, que não são vulneráveis, né? São invulneráveis, né? Então, e aí despreza todos os seus sentimentos. E todas essas pessoas também, cedo ou tarde também, irão passar de alguma forma por alguma coisa para poder se transformar. Porque se o caminho é o amor, se o caminho é o divino, a arrogância, a prepotência, ela lhe coloca distante mais desse divino. Então, esses sofrimentos também têm esse aspecto, né? De tornar você mais humilde, de tornar você uma pessoa mais próxima de Deus, né? Mais próxima, não é só de Deus, né? Quando eu falo de Deus, eu falo assim, quando eu chamo Deus, eu quero dizer assim, o que é Deus, né? Deus é tudo, né? São os vegetais, os vegetais que estão em torno da gente, são os animais, são as pessoas, né? Deus está em todas as pessoas. Então, quando você fica mais próximo de Deus, você fica também mais próximo das pessoas. E aí você entende também o sofrimento que ela está passando. Então, minha gente, assim, voltando, né? Foi um parêntese enorme, parêntese, né? Enorme. Voltando ao que a gente estava falando anteriormente, vocês lembram? Eu lembro. Que é a questão de você amar a sua sensibilidade. Aí entra todas essas coisas, né? Depressão, angústia, alegria, tristeza, felicidade, amor, ódio, ciúme, inveja. Entra todos esses sentimentos dentro do nosso ser que está muito relacionado com a nossa sensibilidade. Então, como eu disse anteriormente, a sensibilidade é um desenvolvimento espiritual. E muitas vezes é difícil demais conviver com a sensibilidade. Mas é muito importante que você comece. Eu estava até falando isso anteriormente com um momento aí com outra pessoa e dizendo que a pessoa tinha que aceitar. Depois eu percebi que não é só aceitação.
Aceitação é uma palavra legal, mas se você pensar direitinho, aceitação é... Você pode aceitar as coisas mentalmente, porque você foi forçado a aceitar aquilo. Eu diria muito mais que aceitação, sabe? Eu diria que é amar. Amar a sua sensibilidade. Você gostar da sua sensibilidade. Porque essa sensibilidade foi um presente divino para você evoluir. E a evolução, volta a repetir, você evolui, você cresce, não buscando o ser extraordinário, mas o ser comum. Como eu falei já em um outro momento, quanto mais comum você for, mais extraordinário você é. Mas esse comum, é comum assim, por exemplo, você olhar para qualquer pessoa, por exemplo, tá lá, por exemplo, nossa, quantas pessoas, quantos bilhões de seres existem no planeta Terra que tem insegurança alimentar, que passam fome, que vivem em lugares profundamente complicados, sem esgoto, as casas tudo agarradas uma na outra, casa de madeira, coberta de plástico, né? Sem banheiro, sem água potável, né, para beber, sem alimento, sem saber o que é que vai ser o outro dia, o que é que vai comer no outro dia. Não é nem no outro dia, é tipo assim, come de manhã, não sabe o que é que vai comer na hora do almoço, não sabe o que é que vai comer à noite. Se nós desenvolvermos a nossa sensibilidade, a gente vai compreender o que essas pessoas estão passando. Se pudermos, por exemplo, ajudar, tudo bem, sabe? E as pessoas, por exemplo, que puderem, vão ajudar se elas desenvolverem. Se elas, por exemplo, amarem a sua sensibilidade. Porque elas vão ficar empáticas com as pessoas, porque elas passaram por sofrimento muito profundo da alma que lapidou o ser daquelas pessoas para que elas fiquem amáveis. Se você não pode ajudar economicamente, você pode ajudar amorosamente, numa escuta, né? Tem determinadas coisas que só o material mesmo que se resolve, né? Mas tem outras coisas que são sofrimentos que podem ser ajudados e resolvidos com uma escuta amorosa, né? Então, assim, gostar, amar, não é nem gostar, amar a sua sensibilidade, mesmo diante de todas as dificuldades que está passando. E volto a dizer, estamos todos passando, alguns por dificuldades, alguns físicos, alguns psíquicos, alguns econômicos, vários sofrimentos, alguns em doenças, vários sofrimentos estão acontecendo, por exemplo, dos seres, por exemplo, que é como se fosse um reboliço muito grande, né? Se a Terra, por exemplo, já vive sofrida há milhares de anos, esse período agora que nós estamos vivendo, esse sofrimento tem sido multiplicado, sabe, sei lá, por 1000. Então, em vez de a gente ficar jogando a culpa no outro, achar que o sofrimento sempre relaciona no outro, vamos mudar, vamos se transformar, vamos colocar energia no amor, na afetividade, né, no bem-querer, para a gente superar, porque, como eu já falei anteriormente, a história da angústia, né? Ela muitas vezes a angústia é por um sofrimento, como é que chama? Material. E aí as pessoas ficam bastante preocupadas, as energias delas baixam, né? Elas terminam puxando energia muito negativa para o seu próprio campo e fica muito perturbada, né? E aproveitando, para a gente perceber o que é sensibilidade, olha, se o mundo realmente, por exemplo, não tivesse medo da sensibilidade, eu acho que o medo da sensibilidade, ele tem um pouco a ver com medo da morte. Porque as pessoas não querem ficar muito sensíveis, porque de alguma forma aquilo tira ela de alguma estabilidade racional. Aí entra para um campo que ela não conhece. Isso dá uma sensação de, esse se perder, dá uma sensação de morte, né? Como, o que é a vida, né? Que as pessoas consideram vida. Vida é você ficar no conhecido, né? E esse conhecido ainda é o ego, né? Que é a imagem de si, que é o próprio egoísmo, né? Aí as pessoas, é melhor estar lá
no campo do egoísmo do que se expandir para a solidariedade, para o amor e tudo mais, porque são coisas que você não conhece. Você tem que garantir o que o seu umbigo está pedindo, né? O que o seu corpo está pedindo. E isso ainda é uma mentalidade tacanha, né? Uma mentalidade medíocre, é uma mentalidade ainda insuficiente, é uma mentalidade ainda muito pequena. Se você veio para crescer neste planeta, se esse corpo foi dado para você crescer nesse planeta, é muito importante que você supere todas essas coisas, né? Que você supere e se transforme, né? Quando você terminar seus dias aqui na Terra, você sinta que você é um outro ser. Então, aí como é que isso vai acontecer? Assim, se você ficar, por exemplo, vocês estão me escutando, aí muitas vezes só escutar, por exemplo, essas coisas de estímulo para isso, para aquilo, né, para se melhorar, muitas vezes não resolve. O que é que vai fazer com que você aumente a mudança? Vai ser exatamente o sofrimento. Eu não sou nenhum defensor do sofrimento, não. E muito contrário, não sou masoquista, não. Mas, numa análise dos sofrimentos, a gente percebe que quando as pessoas passam por um sofrimento, né? Um exemplo assim que tem acontecido muito, né? Assim, muito claramente. As pessoas passam por um transplante, as pessoas passam por um câncer. Depois que aí superam. Depois que aquela pessoa passa por um câncer, uma ameaça de morte, a pessoa fica sensível com todas as pessoas, por exemplo, que tem câncer, né? Quando a pessoa passa por um transplante, ela fica também depois sensível com todas as pessoas que precisam de transplante. E aí entra a questão da doação. Então, gente, sabe, aos seus parentes que deixarem o corpo, procurem conversar com eles, né, para eles poderem doar, né, porque existem tantas pessoas necessitando, né, de órgãos aí, né, e a gente abandona o corpo e o corpo vai embora quando a gente poderia colaborar, né, com a vida de tantas outras pessoas, né, trazer um pouco mais de tempo de vida para essas pessoas. É um ato de amor, é um ato de caridade, né? É um ato de solidariedade. Então, de todas as formas, nós podemos ser caridosos. De todas as formas, a gente pode ser amoroso. Pode ser amoroso com a palavra, pode ser amoroso com a escrita, pode ser amoroso, por exemplo, com... Lógico que agora também não fico também na ideia de que, por exemplo, você manda uma mensagem para uma pessoa. Eu já até falei sobre isso, né? Desejando felicidade, abençoando, pedindo a Deus para abençoar ela. Muitas vezes ela é muito fria, mas eu tenho percebido, assim, eu faço isso de vez em quando, né? Mando para as pessoas, né, queridas, né? E assim, 90% dessas pessoas acham maravilhosos, emite uma energia de volta, dizendo amém, muito obrigado, não sei o que, para você também. Eu nem desejo que elas retornem para mim, dizendo assim para mim também, porque na realidade eu estou compartilhando o meu amor. Se elas também compartilharem, ótimo, beleza. Mas o meu objetivo não é ter o retorno, o meu objetivo é doar energia positiva, é fazer ela vibrar numa energia de que ela não está sozinha, né? De que aqui na Terra tem um amigo, uma amiga que dá esse apoio, que deseja que ela, por exemplo, supere as dificuldades que ela está vivendo. Então, 90% dessas pessoas retornam com uma forma muito, sabe, bonita, mão no coração, manda amém, manda as coisas muito, muito, muito legal, sabe? E você vai criando uma sintonia massa, você vai criando um campo muito legal, sabe, com seus amigos e suas amigas, quando você abençoa elas. Você vai criando um campo para... Porque elas também estão passando por sofrimento, ou já passaram por muitos sofrimentos. Então, quando você fala isso, supera algumas dificuldades que você teve pequenininha, sabe, com essas pessoas. E a gente vai deixando esse passado para trás, porque olha, tudo bem, você magoou, você foi magoado, beleza. Beleza não, ruim, né? Mas beleza no sentido de que você já é outro ser, então pode ser que você agora esteja no momento de superar esse passado, de largar esse passado, né? Porque você é um novo ser, você é uma nova pessoa. E você sendo um novo ser, uma nova pessoa, é muito importante que as pessoas deem oportunidade. Lógico, tem pessoas, por exemplo, que as dificuldades são tão grandes que é insuperável, né? Assim, de você voltar
a amizade, de você voltar ao bem-estar com aquela pessoa. Mas pelo menos a outra pessoa vai lhe perdoar. Pelo menos você vai perdoar ela, sabe? Mesmo que vocês não fiquem mais assim tão amáveis como eram antes, né? Mas pelo menos assim vai ter um distensionamento, vai ter uma alegria, por exemplo, assim, mesmo que depois você se encontre com aquela pessoa, não tem mais aquela ferida, aquela rusga, sabe? E muitas vezes essas feridas, essas rusgas são coisas tão bestas, sabe? E aí é lindo quando a gente percebe, por exemplo, que os grandes mestres, né, falam, né, da, da pessoa se tornar uma criança, né? Porque uma criança é uma coisa muito linda, mas ela ainda é inconsciente. Mas você ser adulto, que você é consciente como adulto, e se tornar uma criança, no sentido assim, por exemplo, de que não tem mágoa, né? No sentido de que você não guarda. Lembra assim direitinho, por exemplo, quando você era pequeno, você teve uma raiva lá qualquer, pequenininho, porque não deram o brinquedo que você queria, né? Aí, mas depois você vê um cachorro brincando, você sai ao mesmo tempo correndo atrás do cachorro e já esqueceu aquela mágoa, aquela raiva que você teve do brinquedo que não foi dado, ou da satisfação que você queria, que muitas vezes a criança é danada para querer tudo para ela. E já está no outro campo, já está em outra coisa. Se uma borboleta passou, ela sai correndo atrás da borboleta. Então, se a gente conseguir também desenvolver essa criança interna da gente, sair, por exemplo, das mágoas e tudo mais, tudo bem. O mundo assim, o que se prepondera, por exemplo, no mundo é o orgulho, né? O que se prepondera no mundo é o egoísmo, entende? Se você perceber, você vai ver muito orgulho, muito, não é pouco não, é muito orgulho que tem. Mas deixe as pessoas com seus orgulhos, entendeu? Deixe elas lá. Você não vai transformar. As pessoas orgulhosas só vão ser transformadas, sinto muito dizer, mas através da dor. Não vai ser carinho, assim, não vai ser um aconselhamento. Até o carinho é muito importante, o amor, né? O amor realmente transforma. Aí muitas vezes as pessoas estão tão orgulhosas que, por exemplo, qualquer carinho, qualquer amor delas, elas ficam suspeitando. Elas acham, por exemplo, que ali tem um interesse por trás. Ela acha, por exemplo, que você está muito falso, né? Ela não consegue sentir seu sentimento, porque o orgulho dela se acha, por exemplo, superior e que o resto do mundo é inferior, né? Por qualquer besteira, se você perceber, por exemplo, orgulho é por coisas tão pequenas, o corpo tão frágil. A pessoa nunca imagina, por exemplo, que um dia vai morrer. Ela acha, por exemplo, que aquela situação que ela está vai sempre permanecer, né? Então, o universo arruma um jeito daquela pessoa sair um pouco daquele orgulho para compartilhar o seu viver, muitas vezes pelo sofrimento, né? Ou impondo alguma obrigação nela que ela tem que baixar um pouco a bola para ela poder conviver com o mundo, né? Porque o mundo não está ali para servir aquela pessoa, né? E essas pessoas pensam que o mundo existe para servi-las, né? Não, não é. Esse caminho aí é o caminho da involução, ou seja, é o caminho de quem não evolui. Mas o caminho de quem está realmente, por exemplo, aí é o que eu considero, eu falo sempre a separação entre a memória e a inteligência. A memória você acumula muitas coisas, mas muitas vezes você não é inteligente. Tem gente que tem uma memória muito grande e todo mundo acha que aquilo é inteligência. Não é. Inteligência é uma outra coisa. Não sei nem explicar direito, mas não é isso. Por exemplo, inteligência é como você ficar atento às coisas mais comuns, mais singulares, né? A inteligência, para mim, tem a ver diretamente com a questão do amor. Você não pode ser, você não pode ser, por exemplo, inteligente. Você só pode ser inteligente se você for amoroso. Se você for orgulhoso, prepotente, se você for alguma coisa nesse nível, você só tem boa memória, você não tem inteligência. Você acha que o mundo está aí só para fazer o que você quer, porque a sua memória é que hoje manda no figurino. A inteligência não. A inteligência consegue perceber, vê a diferença. Agora eu estou chegando lá. A diferença
você percebe que, o, que as coisas, por exemplo, comuns de todas as pessoas são importantes. Você não se acha o mais importante, porque quando você se acha o mais importante, você vira uma ilha. E a inteligência não é uma ilha, não é uma célula. A inteligência é o todo. E o todo estão tudo, está tudo, né? Os pássaros, os vegetais, os animais, os seres humanos. Isso é inteligência, você perceber tudo ao seu redor. E não é só perceber intelectualmente, porque muita gente percebe essas coisas intelectualmente, né? Tem uma visão assim, ecológica e tudo mais. Mas não é só essa visão. É você sentir a ecologia. Você sentir as árvores. Você já conversou com a árvore? Aí ele diz, não conversei não, que viagem é essa então? Aí eu digo para você, você não é inteligente. Porque a inteligência você desenvolve para você conversar com um cachorro, conversar com um gato, conversar com uma planta, conversar com o céu, conversar com o invisível, conversar com Deus, conversar com as estrelas, conversar com as pessoas. E as pessoas perceberem que você é comum, que você é acessível, entende? A memória grande, que é o que está ligado muitas vezes, não é que você tem boa memória, você é orgulhoso não, porque tem muita gente que tem boa memória, é também muito amorosa, né? Mas essas pessoas têm boa memória e são inteligentes. Mas tem gente que é só boa memória. Então essas pessoas que só têm boa memória, elas ficam isoladas ali. Ninguém consegue ter acesso a ela porque ela. Até a forma dela ser. Se você olhar, você vai perceber. A forma como elas são sempre o queixo para cima, a cabeça muito. Assim, o nariz muito arrebitado. É sempre. Não tem uma humildade. Inteligência. Cheguei lá. Inteligência tem a ver com humildade. Uma pessoa humilde é inteligente. Por que ela é inteligente? Porque ela sabe que o caminho para Deus, que é o mais importante na nossa busca maior, porque tudo nessa vida é transitória, você deixa o corpo, né, aqui na Terra. O mais inteligente é você ser humilde, porque essa humildade, você percebe que você está indo, que você está evoluindo, que você chegou na Terra de um jeito que hoje você é um ser muito melhor. Você é um ser que as pessoas, quando estão perto de você, sentem a sua energia, por exemplo, vibrante, elas sentem uma alegria, elas sentem prazer em ver você, elas sentem respeitadas por você. E a boa memória, o orgulho, que está ligado ao orgulho, a boa memória, lógico, estou dizendo, sem inteligência, ela muitas vezes está ligada ao orgulho e aí as pessoas não têm acesso a você, né? A relação é meramente formal. Então você é isolado. Então, cedo ou tarde, você vai sofrer muito com esse tipo de comportamento. E aí, saindo da história da memória, botando, por exemplo, o orgulho. Você vai sofrer muito com o orgulho, né? E esse orgulho, muitas vezes, onde é que ele, por exemplo, termina acabando? Quando você tem uma doença muito grave. Ou tem um acontecimento na sua família muito grave. Né? Colocando a questão da doença. Quando a doença bate em você, aí você é fragilizado. Você se fragiliza, você vê que todo aquele dinheiro, todo aquele conhecimento intelectual, todo aquele absurdo, por exemplo, de orgulho, toda aquela prepotência, todo aquele orgulho por ter uma coisinha a mais, né? Você sendo um escravo do sistema ainda, né? Está lá sofrendo, o sistema massacrando você, mas você está melhor no sistema do que a grande maioria e você começa a se achar. E você ainda é um escravo do sistema lá de escravidão, né? Então, quando você entra numa questão de uma doença, aí você percebe que tudo aquilo que lhe dava segurança, o dinheiro, a arrogância, a prepotência, não é nada. Você fica tão frágil que diz, meu Deus. Muitas vezes essas pessoas não sabem nem o que é Deus, né? Elas se acham tanto que elas acham que Deus não existe, né?
E aí, por exemplo, nessa conversa que a gente está tendo, não é para converter ninguém para Deus, não, viu? Não tem nenhum papo desse, não. Acho que a questão de Deus é uma questão de decisão de fórum íntimo, né? Se você tem que se aproximar de Deus, você tem que se aproximar de Deus através de quê? Não é só ficar pensando em Deus. É lógico, é muito bom estar numa ligação com Deus. Mas por exemplo, você percebe Deus em tudo que lhe cerca. Em tudo que lhe cerca tem o divino ali, né? As pessoas, principalmente as pessoas, né? Como é que você pode estar ligado a Deus se você é inimigo de alguém de uma religião diferente? Você é, você acha que você é o salvo porque aquela religião está levando você para Deus e você esquece, ou porque algumas outras, né? Porque você conhece a realidade espiritual. Aí você acha que você está mais perto de Deus. Não é esse caminho. Não é o conhecimento de uma área ou de outra, entendeu? É exatamente o contrário, é o amor que faz a ligação entre todas as religiões. É o amor que é, que é pregado nas religiões. É o amor independente de religião. É o amor que é a grande energia divina. E essa evolução que tem a ver com a nossa sensibilidade, ela tem a ver com amor. Ou seja, quanto mais você vai ficando com menos medo da sua própria sensibilidade, você vai ficando mais amoroso. Você não consegue desenvolver amorosidade sem sensibilidade. Se você acha, por exemplo, que vai desenvolver o amor e, por exemplo, não é sensível a tudo que está ao seu redor, você não desenvolveu o amor. Você até desenvolveu um pouco da percepção psíquica, mas ainda não desenvolveu o amor. Você utiliza exatamente aquelas percepções só para poder conseguir uma coisa ou outra, para não estar numa fria, nem isso, nem aquilo, mas sempre é o próprio umbigo, né? Ainda não é a percepção, ainda não é a sensibilidade profunda, né? Na sensibilidade profunda, você não fica fazendo tudo por interesse secundário. Né? Tudo que você faz é pensando o que é que vai ser, tudo é cálculo. Na realidade, por exemplo, essa história por exemplo, da memória sem inteligência, da arrogância, da prepotência, tem a ver exatamente com isso. Além de você estar distante do amor, você é um grande calculista. Tudo é cálculo. E por que tudo é cálculo? Porque você está ligado à mente. E a mente é calculista. Eu já disse para vocês, a mente é ambiciosa. Então você está muito distante ainda do coração. Ninguém evolui na sua sensibilidade. Não usa a sensibilidade mais de forma mais de ética, não é nem mais ética, porque ética não tem nem mais nem menos. É ética, ou é ético ou não é ético. Não tem esse negócio, eu sou mais ético, menos ético. Não, é ética. Ou você é ético ou você não é. E a ética não é só uma questão. É diferente, a ética é diferente de moral, porque moral muda muito, né? Moral muda muito. A moral num país é de um jeito, a moral no outro país é de outro jeito. Mas a ética não. A ética é uma coisa espiritual. Você, por exemplo, faz as coisas benéficas e maravilhosas para as outras pessoas porque tem a ver com o seu ser, tem a ver com a sua própria evolução, tem a ver com a sua percepção, tem a ver com o seu amor que você emite na Terra. E isso é luz. Então, para vocês, que o amor cada vez brota nos seus corações e muita luz.